Olá, tudo bem? Mais uma aula de matemática, hoje abordando propriedades básicas dos logaritmos. Bem, vamos iniciar com a regra do produto. Se eu tenho aqui o logaritmo de log, aqui eu tenho d vezes f, numa base qualquer. Vamos chamar a base de A. Eu quero alertar o seguinte, que todos esses constantes que eu estou colocando aqui, eles obedecem à lei de formação do logaritmo. Nós não vamos se preocupar com isso no momento. Então, essa propriedade ela é simples. Quando eu tenho um produto, eu faço a soma dos logaritmos. Então, ficaria dessa forma assim. O logaritmo de d vezes f numa base A é igual ao logaritmo de d na base A, mesma base, conserva, mais logaritmo de f, que é o segundo, né, na base A. Então, revisando. Se eu tenho logaritmo de d vezes f na base A, isso é igual a 2 logaritmos que se separam em 2, com o somatório. Primeiro d na base A, conserva a base A, e o segundo f na base A. Agora a regra do quociente. O que é o quociente? O quociente pressupõe uma divisão. Então, se eu tenho um logaritmo dessa forma assim, log de g sobre k. Isso aqui é uma base P qualquer. Perfeito? Isso vai ser igual aqui. Vai ser igual. A gente vai desdobrar em 2, conservando a mesma base e subtraindo. Olha. A base é P, né? E subtraindo. Olha. Logaritmo na base P. Aí a gente bota o G, que está em cima do numerador, seria no primeiro log, que é esse da esquerda. E o K, que está no denominador, seria no segundo log da direita. Então, quando é multiplicação, é a soma. Quando é a divisão aqui quociente, é a subtração. Atente bem para esse detalhe. Né? Agora, a regra da potenciação. A potenciação pressupõe uma coisa elevada a outra. Né? Por exemplo, se eu tiver aqui logaritmo, certo? Numa base aqui, vamos chamar aqui a base S, certo? De quê? De, vamos colocar aqui Z elevado a 1, perfeito? Z elevado a 1. Isso aqui vai ser assim, você pega esse U aqui e traz para cá, ó, multiplicando. Vai ficar o quê? Vai ficar exatamente U, vamos aqui ajeitar, vai ficar U que multiplica logaritmo de Z na base S. Permanece Z na base S, perfeito? Z na base S. Então, isso aqui é interessante, por exemplo, se nós tivermos aqui, que a gente chama às vezes de regra da recíproca, se a gente tivesse aqui o seguinte, ó, logaritmo natural, quando é na base E, natural, né, que pressupõe a base E do número de metros, então, de 1 sobre x. Olha, isso aqui, a gente poderia dizer o seguinte, ó, o que é 1 sobre x? Vocês têm que lembrar daquela propriedade básica. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Olha, aí esse menos 1 não está aqui, então ele passa para cá multiplicando. Então isso aqui é exatamente igual a menos 1 que multiplica o logaritmo natural de x. Perfeito? E agora vamos aqui para a nossa última regra, que é uma das mais importantes, que é a regra da mudança de base. O que seria isso? Bem, vamos supor que a gente tem aqui um logaritmo aqui, dessa forma, logaritmo, certo, de A na base B. Como é que eu mudo de base? Bem, se eu vou mudar de base, significa que eu vou modificar a base, não vai ser mais a mesma base. Então, essa base B não vai mais existir. Para que isso seja feito, foi provado matematicamente, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que colocar aqui o símbolo de divisão e colocar aqui a nova base que eu quero fazer nos dois logaritmos que vão ser gerados. Um logaritmo que está na parte de cima, que seria no numerador, e outro logaritmo na parte de baixo do denominador. Então, vamos chamar aqui
Vamos colocar aqui um logaritmo qualquer chamado de v, na base v. Vou mudar os dois para a base v, ó. Perfeito? E eu levo, esse a não está em cima aqui, no lado de cima, ele fica em cima, ficaria aqui. E esse b aqui que está embaixo ficaria embaixo do logaritmo de baixo, que seria aqui. Então, como é que seria? Seria assim. O logaritmo de a na base b, mudando para o logaritmo na base v, seria logaritmo de a na base v sobre logaritmo de b na base v. Então, essas são as dicas de hoje. Então, vamos recordar. Pela regra do produto, logaritmo de b vezes f na base a, o que é que eu faço? Eu faço a soma. Né? Se eu vou fazer a soma, então, ficou logaritmo de d na base a, mais logaritmo de f na base a. Soma, certo? Quando é logaritmo da divisão ou regra do quociente, se eu tenho logaritmo de g na base, sobre k na base t, eu desdobro em 2, mas com a subtração do quociente. Ficou logaritmo de g na base t, logaritmo de k na base t. E pela regra da potenciação, se eu tenho logaritmo de z elevado a 1 na base s, é igual a 1 vezes logaritmo de z na base s. Eu quero lembrar que esse u aqui, ele está elevando apenas o z. Não é todo o logaritmo, certo? É apenas o z. Perfeito. E, na regra da mudança de base, eu tenho logaritmo de a na base b. Eu vou mudar para uma base qualquer, por exemplo, base v. Eu coloquei aqui, boto na divisão logaritmo de v, logaritmo de v. Só que em cima ficaria o a, que está aqui, e essa base do logaritmo original iria para cá. Então, ficaria logaritmo de a na base v, logaritmo de b na base v. Grato pela atenção. Vamos ter uma aula de exercício sobre isso aqui. Aguardem. Até a próxima. E, se gostarem, digam aí que gostaram de nossa aula. E, caso achem necessário, se inscreva no nosso canal.